Bem, aqui agora o número 3, nono ano. Nono ano, nem resolvi agora essa atividade aqui, número 3. Terceira semana, PET 5, tá? Observe abaixo o gráfico de uma função definida por várias sentenças envolvendo as leis de formação de função polinomial do primeiro grau, do segundo grau e função constante, tá? Então aqui tem primeiro grau, segundo grau e ainda função constante. Eu até expliquei em outra atividade aqui. Então isso aqui é uma função do primeiro grau, esse aqui é uma função do segundo grau, esse pedacinho aqui é do primeiro grau, esse aqui é do primeiro grau, daqui é do constante, esse aqui é do primeiro grau, tá? Cada pedacinho desse é uma função diferente. Quais são os zeros ou raiz da função polinomial de segundo grau cujo lei de formação está envolvido na definição da função f? Então quer dizer, nessa função que está perguntando quais são as raízes ou raiz da função polinomial do segundo grau, cuja lei raiz. Então, a raiz aqui tem que ser menos 4 e menos 2. Então, só responder aqui, ó. Vou colocar aqui de vermelho. Menos 4 e menos 2. Tá? Vou colocar esse aqui maior um pouquinho, que essa letra está tão miudinha, está tão difícil de enxergar aqui. Está tão apagadinho. Eu acho que vou colocar negrito aqui, pronto. Então, menos 4 e menos 2. Menos 4 aqui e menos 2. Por quê? É esse gráfico aqui que é da segundo grau, ó. Esse gráficozinho aqui é de segundo grau. Então, a raiz é onde toca o eixo X. O eixo X não é esse eixo aqui, ó. Então, a raiz é aqui, ó. Menos 4 e menos 2, tá? Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico da função polinomial do segundo grau? Quais são as coordenadas do vértice da parábola do segundo grau? Então, está querendo cuja lei de formação está envolvida nessa função aqui, ó. Então, o que acontece? Quais são as coordenadas do vértice da palavra? Vértice é aqui, ó. Coordenada. Você sempre vai lembrar que o valor do x vai em primeiro, o valor do y depois. Então, se aqui é menos 3, vai ser menos 3 e menos 2. Então, sempre que você vai colocar aqui, você tem que lembrar que vai ser, primeiro, o x, qual que é o x? Menos 3. Aí você vai colocar vírgula e no outro lado da vírgula você vai colocar o y aqui, ó. Aqui é menos 3, aqui é o vértice, ó. Menos 3 e o y é menos 2. Aqui é o eixo do y, ó, menos 2. Menos 2, ok? Não é difícil. Não é difícil, mas também não é simplesinho, mas dá para fazer. Para x maior que menos 2 e x menor que 0, então o valor está falando que o meu x aqui vai ser maior que menos 2 e menor que 0, tá? Então o x vai variar entre menos 2 e 0. Resumindo, então vai ser menos 1, entra aqui, menos meio, né? 1 entra? Não, não entra, porque é até 0. De menos 2 só vai dar negativo até o 0. Igual a 0. De 0 até menos 2. A lei de formação envolvida, definição da função f, é uma função polinomial do primeiro grau, do segundo grau, ou uma função constante, tá? Para x igual a menos 2 e 0. Então é daqui até aqui, ó. Então é esse gráficozinho aqui, ó. Ele é uma função do primeiro grau. Primeiro grau, tá? Função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Aí vamos ver aqui. Nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? Olha só, se ela está descendo para cá, ó, descendo, ó, descendo, ó, é decrescente. Só você lembrar, descendo, decrescente. Decrescente. O intervalo é decrescente, decrescente. Decrescente, tá? Então lembra, está descendo, decrescente. Ó, descendo, decrescente. Tá? Para x maior que 1 e x menor que 3, menor ou igual a 3, x maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 3, então, ó, de 1, né, x maior que 1
e x menor ou igual a 3. Então, é daqui até aqui, ó, tá? Aí pergunta, a lei de formação envolvida na definição da função é de uma função polinomial de primeiro grau, segundo grau ou função crescente? Também função do primeiro grau. Quando é uma reta é o quê? Primeiro grau. Então, aqui também é a mesma resposta aqui, ó. Vou colocar coloridinho aqui de uma vez que é mais fácil. Tá, aqui no lugar. Nesse intervalo, a função f é crescente ou decrescente? Crescente, ó. Então, cresce, crescendo. Subindo, subindo, é crescendo, tá? Eu falei que aqui é descendo, aqui é subindo. Então, é crescente. Crescente. Tá? Para quais valores de x a função f é constante? Então, ó, aí você vai pegar. Se você colocar aqui, se você não sabe colocar dessa maneira aqui, você só vai colocar aqui, ó. Então, constante é daqui até aqui. Então, vai colocar maior ou igual a 3, pode escrever. Ela é maior ou igual a 3 ou menor ou igual a 5. E menor ou igual a 5. Maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5. Então, vou colocar aqui da maneira correta, mais correta é assim. E dessa maneira aqui, ó, ela é aqui. Então, vou colocar aqui, ó, maior ou igual a 3, então vou colocar 3. 3 aqui. E vou colocar aqui 5. Então, ela é x é maior igual a 3, maior que 3 e menor que 5. Então, vai de 3 até 5. Para esses valores de x, qual é o valor de f de x? O valor de, para esses valores de x, qual o valor de f de x? Ó, aqui é um problema, porque é o seguinte, você não pode colocar aqui qual é o valor de x. Você tem que colocar em forma de intervalo, não tem como colocar de outra maneira. Por que que não tem como colocar de outra maneira? Tem que colocar dessa maneira aqui, ó. Aí você pergunta assim, por que, professor, que tem que colocar dessa maneira? Porque é o seguinte, aqui é de intervalo de 3 até 5. O que acontece? Não, aqui é só colocar 2. 2, tá? Achei que ia ser intervalo, mas não é não. Eu estou voando aqui, ó. Para todos os valores de 3 até 5, sempre vai dar o quê? 2, ó. 2. Para 4, 2. Para 5, 2. Para 3,5, vai publicar 2. Então, o valor aqui da função vai ser sempre 2. Tá? Aqui é 2. Letra E, número é 2. Ok, então aqui já está resolvido. Número 3 resolvido, tá? Até depois para mim fazer a quarta semana agora.